Ora, portanto, estávamos nós a falar sobre alterações aos impostos indiretos. Portanto, terminamos aquilo que é o IVA. Imposto de selo. Relativamente ao imposto de selo, a primeira alteração tem a ver com algumas medidas que são introduzidas no sentido de aumentar as receitas. E, portanto, aquilo que foi introduzido é na verba 28.1, que é aquela verba do imposto de selo relativamente aos imóveis de valor patrimonial tributário superior a 1 milhão de euros e que, portanto, paga o imposto de selo. E a alteração que foi feita é que, além dos próprios imóveis, quando existam terrenos para construção que já tenham a edificação autorizada ou prevista para habitação, então ficam desde logo sujeitos, ainda como terrenos para construção, mas ficam desde logo sujeitos a este imposto de selo de 1%. E, portanto, aqui uma medida para aumentar receitas. Relativamente às obrigações declarativas de imposto de selo, isto acaba por ser uma alteração em termos de redação da lei, mas que na prática, para quem já estava habituado a preencher o anexo do imposto de selo na IES, sabe que já lá tinha uma coluninha para declararmos o que eram as operações isentas de imposto de selo. Portanto, no anexo da IES relativo ao imposto de selo já lá tinha uma coluninha para operações isentas. A alteração que foi feita foi passar a estar previsto especificamente na lei que os sujeitos passivos ou representantes legais são obrigados a declarar o valor das operações e atos realizados isentos e, portanto, a obrigação de preencher aquela coluna no anexo que é da IES passa a estar expressamente consagrada na lei. Mais uma medida para aumentar receitas, imposto sobre transações financeiras e, portanto, uma autorização legislativa para ser criado um imposto sobre a generalidade das transações financeiras que tenham lugar em mercado secundário. E, portanto, estamos a falar de compra e venda de instrumentos financeiros como partes de capital, portanto, estamos a falar aqui de compra e venda de ações, obrigações, por exemplo, sendo que a emissão de ações e obrigações ficam excluídas e, portanto, estamos apenas a falar da própria transação posterior e não da emissão. E, portanto, há de ser criado, então, durante o ano 2014, este imposto sobre as transações financeiras e está fixado uma taxa máxima de 0,3%, a restante legislação sobre a forma que isto vai ser tributado, exatamente o que é, em que termos há de vir na legislação que há de ser publicada, então, em 2014, para aqueles que transacionam em bolsa, tenham então em atenção que a partir de certa altura as transações em bolsa podem-vos ser, no mercado secundário, podem-vos ser então mais caras atendendo a este imposto. Impostos sobre património. Ora, relativamente aos impostos sobre património, a primeira alteração, ora, isto nem sempre funciona à primeira, tem a ver com a classificação como prédios rústicos de alguns imóveis e, portanto, aqui uma alteração de pormenor. Portanto, aquilo que acontecia até 2013 é que os edifícios e construções diretamente afetos à produção de rendimentos agrícolas já eram classificáveis como prédios rústicos, mas aqueles que estavam às atividades pecuárias não estava previsto na lei que fossem diretamente classificados como prédios rústicos e, portanto, a alteração foi precisamente no sentido de dizer que estes edifícios e outras construções diretamente afetos à obtenção de rendimentos agropecuários, agora, portanto, não só os agrícolas, classificam então como prédios rústicos, para efeitos de IMI. Relativamente às isenções, a alteração tem a ver com os imóveis que sejam, nos quais sejam prestados cuidados de saúde por hospitais e unidades de saúde constituídas legalmente como entidades públicas empresariais, que mantêm a isenção em termos de IMI. Isto porque os estabelecimentos e organismos do Estado com caráter empresarial não ficam abrangidas pela isenção de IMI geral que existe para o Estado e organismos do Estado e, portanto, estes hospitais e unidades de saúde constituídos como empresas públicas empresariais não teriam relativamente àquilo que são os seus imóveis, então essa isenção de IMI e, portanto, fica reconhecido que os imóveis nos quais sejam prestados estes cuidados de saúde podem beneficiar da isenção de IMI prevista para o Estado.
Relativamente aos prédios urbanos destinados à habitação, isto afeta-nos a todos nós enquanto cidadãos e cada vez que adquirimos uma casa para a nossa habitação. E, portanto, quando nós adquirimos uma casa à nossa habitação, temos aqueles primeiros anos isentos de IMI. E esta alteração tem a ver com quando nós nos atrasamos e não pedimos de imediato, por exemplo, essa isenção de IMI, portanto, só passado um ano, já lá estarmos a viver ou algo assim, é que nos lembramos que temos de fazer esse pedido de isenção. E aquilo que acontece é que, até agora, a partir do ano imediato da verificação dos pressupostos para a isenção, começava logo a contar o prazo de isenção. Ou seja, se nós nos atrasássemos um ano ou dois a fazer esse pedido, estávamos a perder um ano ou dois de isenção, porque o prazo de isenção começava logo a contar a partir do momento em que nós a poderíamos ter requerido. A alteração tem a ver precisamente com quando é que se começa a contar este prazo de isenção, que passa a ser a partir do momento em que nós façamos a comunicação e o pedido de isenção, esse pedido de isenção. E, portanto, temos aqui, não ficamos penalizados tão fortemente pelo facto de nos esquecermos e só passado um ano, se calhar só quando se recebe a nota de liquidação do IMI é que nos lembramos que afinal não fizemos o pedido e já perdemos se calhar um ano de isenção. Relativamente às taxas do IMI, existe de facto aqui uma alteração, mas que acaba por ser uma alteração de pormenor, uma vez que a avaliação geral dos prédios urbanos, que se iniciou com a entrada em vigor do novo Código do IMI em 2003, supostamente está concluída. E, portanto, deixou de existir a diferenciação de taxas para uma taxa para prédios ainda não avaliados e outras taxas para prédios já avaliados nos termos do Código do IMI e, portanto, passa então a haver só uma taxa para prédios urbanos que se pode situar então entre os 0,3% e os 0,5%. E, portanto, esta alteração tem meramente a ver com isso. Portanto, todos os imóveis urbanos supostamente já estariam reavaliados nos termos do CIMI e, portanto, já lhes seria aplicável esta taxa de 0,3 a 0,5 e, portanto, deixou de ser necessário de haver uma dupla taxa. Reclamação de matrizes quando o valor patrimonial tributário estiver desatualizado. Basicamente, aquilo que passa a estar previsto é que a reclamação por meio da avaliação da desatualização do valor patrimonial tributário basicamente pode ser feita de 3 em 3 anos. Porquê? Porque só pode ser efetuada a partir do terceiro ano seguinte à da sua entrada em vigor para efeitos de IMI. Isenções, mais uma medida para aumentar a receita. Os imóveis que estavam afetos a fundos de investimento imobiliário, fundos de pensões e fundos de reforma estavam isentos totalmente de IMI e de IMT. Ora, esta isenção foi revogada e aquilo que passou a acontecer é que estes prédios passam a ter apenas uma redução de taxa em 50%. E, portanto, aqui vão pelo menos ter a receita de 50% deste IMI e deste IMT relativamente ao que são os fundos de investimento imobiliário, fundos de pensões e fundos de reforma. Benefícios fiscais. Relativamente àquilo que são os benefícios fiscais, podemos destacar aqui 3 áreas em que os benefícios fiscais são mexidos. Por um lado, tem a ver com a reorganização das empresas e, mais uma vez, com a altura de crise em que estamos a passar e, portanto, a necessidade das empresas se reorganizarem para tentarem ultrapassar a crise e, portanto, aqui há algumas alterações em termos de maior abrangência, situações em que podem estar abrangidas pelos benefícios fiscais, como isenção de IMI, IMT e emolumentos nas operações de reestruturação empresarial, a criação de um benefício fiscal para as empresas, para pequenas e médias empresas, de dedução por lucros retidos e reinvestidos e algumas alterações ao nível do que é o Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento, portanto, o CIFID 2. Ora, como nos dizia, relativamente à reorganização de empresas, aquilo que existe é um alargamento das operações que são elegíveis, então, para, no âmbito de operações de reestruturação, pedirem isenção de IMT, de imposto de selo
e de emolumentos. E, portanto, passa a ser abrangidas, então, por estas possibilidades de pedir a isenção destes impostos, decisões simples, decisões de dissoluções, incorporação de ramos de atividade, sem quaisquer restrições adicionais quanto às contrapartidas dessa operação e às atividades que são exercidas pelas sociedades envolvidas na operação de reestruturação antes e depois da operação. Portanto, isto eram operações que estavam, no caso da decisão simples e da decisão de dissolução, que estavam afastadas do regime da possibilidade de usufruírem destes benefícios fiscais e, portanto, de pedirem estas isenções de IMT e de imposto de selo. E relativamente à questão da incorporação de ramos de atividade, existia muito a condição de que as atividades fossem similares das empresas envolvidas, por exemplo, e passa a cair algumas dessas condições adicionais para que a incorporação de ramos de atividade de umas sociedades noutras passe então a poder beneficiar destas isenções. Adicionalmente, foi também alterado o prazo para a apresentação do pedido de reembolso e, portanto, aquilo que acontece é que, infelizmente, como sabemos em Portugal, entre o momento em que nós pedimos uma isenção qualquer e o momento em que nos respondem, pode passar muito tempo. E, como é óbvio, as empresas não vão ficar à espera para fazer a operação de reestruturação até receberem a resposta, porque senão não se fazia grande coisa, não é? Portanto, aquilo que pode acontecer é as operações de reestruturação avançarem e, portanto, só se receber o pedido, o despacho a dizer sim, senhor, fica isento de IMT, fica isento de imposto de selo posteriormente. Entretanto, a empresa, obviamente, já pagou o IMT e o imposto de selo e, portanto, vai ter de pedir, vai ter de direito à devolução dos valores pagos. E este requerimento para pedir o reembolso, então, dos valores pagos, relativamente a estas operações, anteriormente era de 1 ano a partir da apresentação a registro ou da produção de efeitos jurídicos da operação da reestruturação, passa a ser de 3 meses a partir da notificação do despacho. E, portanto, têm então, se tiver alguma destas situações, quando receberem o despacho, não se esqueçam que têm então 3 meses para pedir o reembolso de IMT, o imposto de selo e emolumentos que eventualmente tenham pago por ainda não terem este despacho anteriormente à realização da operação de reestruturação. Relativamente às boas notícias e, portanto, pelo menos para as PMEs, porque isto é um benefício fiscal em IRC exclusivo para PMEs. Portanto, tudo o que são grandes empresas ficam de fora. Portanto, as PMEs vão poder aqui ter um benefício fiscal em IRC que, no fundo, constitui um incentivo, uma tentativa de incentivo, por um lado, às PMEs investirem na sua própria empresa em vez de distribuírem os lucros aos sócios e também, por outro lado, melhorar a sua situação financeira e a sua situação patrimonial, uma vez que, se retiverem os lucros, o capital próprio vai naturalmente aumentar de valor e isso vai dar um outro fôlego à empresa em termos de imagem, em termos de rácios e, portanto, isto é uma tentativa de incentivar quer a melhoria da situação financeira da empresa, quer o próprio investimento por parte das PMEs. E, portanto, com esse objetivo é então criada esta dedução por lucros retidos e reinvestidos e, portanto, as PMEs que, em vez de distribuírem lucros, peguem nesses lucros apurados e os reinvistam, têm então direito a uma dedução de 10% dos lucros reinvestidos em ativos fixos tangíveis, elegíveis até à concorrência de 25% da coleta. O montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos é de 5 milhões, o que significa que a dedução máxima à coleta no exercício é de 500 mil, certo? Portanto, 10% sobre, no máximo, 5 milhões de investimento e, portanto, o que for acima de lucro, acima de 5 milhões, não vale a pena só por isto reinvestirem, porque, pelo menos, para aproveitar o benefício não dá. Aconselho sempre a que reinvistam, obviamente, mas para aproveitamento do benefício, o que for acima dos 5 milhões, não terá então a dedução à coleta. Prazo para realizarem este reinvestimento. Têm então 2 anos a contar do final do período de tributação a que correspondem os lucros retidos. E temos aqui uma regra excepcional para 2014, portanto, a regra seria, por exemplo, para os lucros gerados em 2015, teriam 2016 e 2017 para os investir e, portanto, esta é a regra, mas relativamente ao que são os lucros de 2014, eles já aceitam que o reinvestimento seja feito no próprio ano de 2014, excepcionalmente. Portanto, relativamente aos lucros que hão de gerar em 2014, se decidirem que, em vez de os distribuir, os vão reter para investir, já podem considerar as vossas adições de ativos elegíveis feitas no próprio ano de 2014 como elegíveis para efeitos de terem concretizado o reinvestimento. Mas atenção que isto é algo excepcional para 2014, portanto, a partir de 2015, e a não ser que
o Orçamento de Estado de 2015 ou outro diploma altera esta regra, não é? Pode sempre acontecer, mas para já como está, a partir de 2015, os lucros de 2015 só serão reinvestíveis nos 2 anos subsequentes e não no próprio ano. E como vos dizia, o outro objetivo desta dedução é não só incentivar o reinvestimento, mas também melhorar os capitais próprios. Ora, para isso acontecer, a verdade é que isto tem de ser mantido nos capitais próprios e não depois, à medida que os ativos forem sendo amortizados, se considerar a reserva realizada e distribuível. E, portanto, consideraram aqui uma previsão especial de que esta dedução fica obrigada à constituição de uma reserva especial que não pode ser utilizada para distribuição aos sócios antes do fim do 5º exercício posterior à sua constituição. E, portanto, estão aqui a garantir por esta via que durante pelo menos 5 exercícios, aquilo que são os lucros que vocês disseram que reinvestiram, têm de se manter nesta reserva especial e não podem depois ser, pelo menos no prazo de 5 anos, distribuídos aos sócios. Portanto, esta é uma contrapartida que tem. Claro que depois este regime tem toda uma abrangência por trás e, portanto, está depois previsto quais são os ativos elegíveis, quais é que não são elegíveis, certo? Portanto, depois existe todo o regime por trás, mas como é óbvio, numa sessão pretendo só apresentar as medidas para as conhecerem, não poderíamos entrar aqui em pormenores, mas se forem ao artigo que prevê esta dedução, tem lá todas as condições e o que é que são ou não são os ativos elegíveis. Relativamente ao CIFID, portanto, ao Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento. A investigação e desenvolvimento é não só ao nível de benefícios fiscais, mas também ao nível do CREN, uma das apostas para os próximos anos. E, portanto, aquilo que é o quadro comunitário de apoio e os incentivos que hão de continuar a existir agora no novo quadro comunitário de apoio, uma das áreas que vai continuar a ser elegível para o CREN vai ser a questão dos incentivos já investigação e desenvolvimento. E, portanto, esta é uma área em que Portugal quer apostar muito e, nesse sentido, em termos do próprio incentivo fiscal previsto no CIFID, há aqui um alargamento do prazo de vigência até 2020. Portanto, estava previsto que ele vigorasse até 2015, fica desde já estabelecido que estas coisas nunca são garantidas, não é? Mas pelo menos para já a intenção é, pelo menos até 2020, ser mantido o benefício fiscal à investigação e desenvolvimento empresarial. Por outro lado, também o próprio prazo de reporte do benefício fiscal passa de 6 para 8 anos e, portanto, quando as empresas não têm colheita suficiente para deduzir, desde logo no exercício em que façam estes investimentos, tudo o que é dedução à coleta a que têm direito, têm então agora um prazo de 8 anos para fazer a dedução à coleta que ainda não tenham podido deduzir por insuficiência de coleta. Depois, existe uma outra medida que, pessoalmente, tenho algumas dúvidas que consiga ser posta em prática, que é a previsão de uma auditoria obrigatória no final, na conclusão dos projetos. E, portanto, até agora as empresas candidatavam-se, recebiam a notificação da Comissão Certificadora a dizer sim, senhor, as despesas elegíveis foram aprovadas, o montante do benefício é X e, pelo menos nos casos que eu conheço, nunca ninguém foi investigar se de facto a empresa fez, não fez, se foi bem feito, se não foi. Portanto, não existia ali propriamente um procedimento de auditoria final. Teoricamente passa a existir essa obrigatoriedade, parece muito bem, de auditoria no final. Tenho algumas dúvidas que na prática, em termos de recursos humanos, consigam, e atendendo ao elevado número de projetos de investimento na área de investigação e desenvolvimento que existem, que tenham capacidade para os investigar a todos. E, portanto, mas pelo menos teoricamente saibam que agora, quando se candidatarem, têm mesmo depois de apresentar resultados e, portanto, se calhar ao contrário do que acontecia até agora, que era ali mais ou menos, depois ninguém vinha ver, agora pelo menos teoricamente está previsto que alguém deve ir no final fiscalizar que vocês cumpriram exatamente aquilo a que se propuseram. Depois tem algumas alterações também relativamente à elegibilidade de algumas despesas, relativamente àquilo que eram as majorações incrementais e aos limites adicionais que haviam para despesas com doutorados. Portanto, depois ali em termos do próprio benefício e de despesas elegíveis há também ali algumas alterações e, portanto,
quem se for candidatar a este benefício fiscal e já conhecesse o regime, não fiquem por aquilo que já conheciam, vão ver as alterações, mesmo em termos de despesas elegíveis, porque há algumas alterações de pormenor. E, finalmente, temos, em termos dos benefícios fiscais, temos duas revogações de dois regimes. E porquê? Porque, com a reforma do IRC, houve regimes que passaram a ser redundantes. Porquê? Porque, como vamos ver com a reforma do IRC, há determinado tipo de vantagens fiscais que só existiam para determinadas empresas, como, por exemplo, as SGPS, ou para situações particulares que passaram a estar disponíveis para a generalidade das empresas. E, portanto, o regime fiscal próprio que estava no Estatuto dos Benefícios Fiscais deixou de fazer sentido e, portanto, logo o próprio Orçamento do Estado revogou esses regimes, nomeadamente o regime fiscal das SGPS e IRC. Portanto, as SGPS, a partir de 2014, deixam de ter um regime fiscal próprio em termos de IRC, passam a ser tributadas exatamente nos mesmos termos que qualquer outra sociedade. E também os benefícios fiscais contratuais que existiam para investimento direto no estrangeiro. Isto também porque, mais uma vez, como vamos ver em termos de IRC, este tipo de benefícios foi um bocadinho alargado à generalidade das empresas e, portanto, deixou de fazer sentido que existisse aqui uma situação particular para ser concedido, então, é um crédito de imposto que existia para investimento direto no estrangeiro e, portanto, ele deixou de ter razão de ser e, portanto, foi também, desde logo, revogado. Lei Geral Tributária e Regime Geral das Infrações Tributárias e, portanto, quando cometemos alguns pecados tributários e as consequências que isso tem para nós. Ora, relativamente à caducidade e, portanto, aquele período ao fim do qual as empresas respiram de alívio e dizem, pronto, agora já ninguém pode vir ver, aquilo que tinha já passou, não é? Portanto, até agora tínhamos dois prazos de caducidade. Um, quando tínhamos lucro, o prazo geral dos 4 anos, outro, quando tínhamos prejuízo, em que o prazo de caducidade era o do exercício do direito à dedução, previsto para os prejuízos. Este prazo alargado, por assim dizer, para quando gerávamos prejuízo, desapareceu. E, portanto, passamos a ter um único prazo de caducidade de 4 anos, aplicável independentemente de se gerar lucro ou prejuízo. Portanto, desapareceu o prazo alargado para situações de prejuízos fiscais. Mas cuidado que se manteve. Normalmente falava-se no prazo alargado de caducidade para as situações de prejuízos fiscais, mas a lei não alargava só o prazo relativamente aos prejuízos, também alargava e continua a alargar relativamente a situações em que temos créditos de imposto, benefícios fiscais que funcionam como crédito de imposto, em que o prazo de caducidade continua a ser o do exercício desse direito, certo? Muitas vezes não tinham essa noção de que a própria utilização de créditos de imposto poderia dar lugar ao alargamento do prazo de caducidade, mas a verdade é que isso existe e continua a existir. Portanto, isso não é alteração. A única coisa que desapareceu foi o alargamento do prazo de caducidade em situação de reporte de prejuízos. Portanto, 4 anos. Informações vinculativas. Relativamente aos pedidos de informação vinculativa que façam e quando a administração tributária vos responda a dizer que não estão verificados os pressupostos para prestar uma informação vinculativa, ou que não existem, ou não prestem informação vinculativa com caráter urgente, porque também dizem que não está cumpridos os pressupostos, ou quando vos respondem que a questão que estão a colocar é de uma tal complexidade técnica que impossibilita a prestação de uma informação vinculativa. Portanto, quando vocês não concordem com aquilo que é a resposta aos vossos pedidos de informação vinculativa, passam a ter a possibilidade de fazer um recurso contencioso autónomo dessa resposta da administração tributária, que era algo que não estava previsto até agora. Portanto, relativamente às respostas aos vossos pedidos de informação vinculativa, passam a ter então a possibilidade de um pedido de recurso contencioso autónomo para essas decisões. Regime Geral das Infrações Tributárias e, portanto, as penalidades que existem. Eu acho que passei um slide. Exatamente. Ora, ainda em relação àquilo que são as orientações genéricas, em que incluem quer aquelas fichas doutrinárias que vão sendo publicadas, as circulares, ofícios circulados, portanto, aquelas instruções administrativas com as quais a administração tributária pretende esclarecer o alcance de determinadas normas ou a interpretação que fazem de determinadas situações, ela passa a estar obrigada a rever essas suas orientações genéricas sempre que estejam desconformes com jurisprudência, nomeadamente dos tribunais superiores. E porque isto é algo que
tem acontecido com alguma frequência ultimamente, que é os contribuintes discordam daquilo que são as circulares e ofícios circulados, agem de forma diferente, porque acham que a interpretação da lei é diferente, e a verdade é que em muitas situações os tribunais estavam a dar razão aos contribuintes, mas a verdade é que as circulares ou os ofícios circulados não eram reformulados por causa disso. E, portanto, aqueles que tinham recorrido para o tribunal tinham visto a sua situação reconhecida, mas relativamente aos outros, a instrução da circular ou do ofício mantinha-se a mesma. Portanto, a partir de agora, a administração tributária, sempre que existam decisões de jurisprudência dos tribunais superiores que sejam contrárias àquilo que está nas circulares ou ofícios circulados, passa a estar obrigada a reformular essas circulares e esses ofícios circulados de forma a que todos possam aproveitar dessa decisão em contrário dos tribunais e não só aquele que efetivamente recorreu para o tribunal. Relativamente ao conceito de regime claramente mais favorável, e portanto os paraísos fiscais, aqueles países e aquelas regiões que estão na lista negra, portanto naquela lista da portaria que nos dá quais são os paraísos fiscais. Até agora não existia um estabelecimento, nada onde estivesse escrito especificamente quais eram os critérios que eram objetivamente seguidos pela administração tributária para definir que países entravam para aquela lista. Portanto, deram-nos a lista dos países, disseram isto aqui são paraísos fiscais, mas não estava claramente definido com que critérios é que os tinham incluído ou não nessa lista. E, portanto, passam a ser estabelecidos critérios objetivos para países ou regiões entrarem ou saírem dessa lista. E, nesta perspectiva, é também dada, então, a possibilidade aos países e regiões que estejam na lista de pedir a sua exclusão da lista e, portanto, dizer, não senhor, faça este ou aquele critério, eu acho que não cumpro e, portanto, não deveria estar na lista negra. E, portanto, é dada essa possibilidade, a partir do momento que temos critérios objetivos, isso é possível de fazer, não é? Quando não temos critérios objetivos também não sabemos muito bem o que contestar. E, portanto, a partir do momento que temos estes critérios objetivos, países, territórios e regiões que estejam na lista negra podem então pedir, basicamente, para sair dela e, caso isso seja deferido, as alterações só têm efeitos para o futuro. Portanto, mesmo que um país saia da lista negra, imaginem em 2015, a verdade é que operações que tenham em 2013 ou 2014 continuam a ser consideradas operações com entidades em regime fiscal privilegiado, porque a saída da lista negra só tem efeitos para o futuro. Regime Geral das Infrações Tributárias e, portanto, as penalidades que temos quando cometemos algo que não deveríamos. Relativamente àquilo que são crimes tributários, e, portanto, já estamos a falar aqui, obviamente, de situações que dão pena, e não apenas aquelas coimas que de vez em quando todos pagamos porque nos esquecemos de qualquer coisinha, não é? Portanto, a pena passa a poder ser dispensada se o crime for punível com pena de prisão igual ou inferior a 2 anos. Até agora, só se o crime fosse punível com uma pena igual ou inferior a 3 anos é que podíamos pedir essa dispensa de aplicação da pena. A partir de agora, desde que o crime seja punível com pena até 2 anos, podemos pedir então essa dispensa. Fraude contra a Segurança Social. Constituía fraude contra a Segurança Social qualquer situação em que nós deixássemos de pagar ou recebêssemos prestações, não é? Portanto, as duas situações da Segurança Social que nos desse uma vantagem ilegítima de valor superior a 3.500 euros. A partir deste momento, só se a nossa vantagem ilegítima for superior a 7.500 euros é que passa a ser considerado uma fraude contra a Segurança Social. Fora isso, não é fraude, é contraordenação e, portanto, deixa de ter as penalidades associadas àquilo que é crime, não é de fraude. Portanto, há aqui um aumento substancial do limiar. Grupos de sociedades e coimas previstas para quando as empresas que são tributadas de acordo com o regime especial de tributação dos grupos de sociedades se esquecem de fazer a comunicação ou se atrasam na comunicação da entrada ou saída de alguma sociedade do perímetro do regime. O que estava previsto até agora é que o regime caducava, e vamos ver que isso foi uma alteração em termos de IRC, o esquecimento de comunicação de uma entrada, de uma saída de uma sociedade deixa de ser causa para caducidade do regime especial de tributação dos grupos de sociedades e, portanto, está prevista uma coima para esses atrasos que vão ir dos 500 aos 22.500 euros. Mas, pelo menos, o grupo mantém-se.
depois aqui uma autorização legislativa para uns prémios, portanto não somos só nós que andamos aqui a sortear qualquer coisa. A administração tributária também prevê sortear aí qualquer coisa, fala-se aí de uns carros, acho que já andam todos a sonhar com os descapotáveis, não é? E portanto, agora se vão ser descapotáveis ou não, ou se vai ser uma tablete de chocolate, ainda não está na lei. A única coisa que saiu em termos de autorização legislativa foi uma autorização para instituírem um sorteio para a atribuição de um prémio. E que a legislação que há de sair há de definir qual é o valor do prémio e tudo mais. Portanto, o Orçamento do Estado não diz que vão atribuir carros, casas, nem nada disso. Portanto, a única coisa que temos de concreto neste momento, independentemente de tudo, é a autorização para criar esse tal sorteio e atribuir um prémio. Pode-vos sair uma tablete de chocolate, que não será mal, e portanto, cuidado com as expectativas das viaturas, até pode ser que sim, que no final seja a lei que saia mesmo com as viaturas, mas depois também tem de ter cuidado se não é um presente envenenado, porque a verdade é que prémios, por exemplo, de Euromilhões de valor superior a 5.000 euros, sabem o que é que lhes acontece? Imposto de selo. E depois dão-vos uma viatura descapotável XPTO, mas pedem-vos para pagar. E depois, se calhar, penhoram-vos a viatura que é para pagar a dívida do imposto de selo. Pronto, não sei. Eu acredito que não, acredito que ao criarem o regime hão de tratar dessa parte, mas cuidado com os presentes envenenados, não é? Portanto, cuidado com os sonhos aí da viatura descapotável. Outras medidas que são previstas para aumentar a receita, e como viram, há aqui algumas situações de pormenor, então, para aumentar a receita, porque a verdade é que estão a precisar, e, portanto, mais duas medidas extraordinárias. Mantém-se em 2014 a contribuição sobre o setor bancário, sendo aqui alteradas as taxas máximas, no sentido de incrementar ainda um bocadinho mais a receita relativamente a esta contribuição sobre o setor bancário, e além desta foi criada uma contribuição extraordinária sobre o setor energético. E, portanto, todos aqueles que são titulares, por exemplo, de licenças de exploração, das concessionárias, dos operadores, comercializadores, grossistas, que operem no mercado da energia elétrica, dos produtos petrolíferos ou do gás natural, vão então ter de fazer aqui em outubro e em dezembro 2 pagamentos desta contribuição extraordinária sobre o setor energético. Esta contribuição extraordinária para estas empresas não é gasto dedutível em IRC e, portanto, nem sequer vão poder abater uma coisa à outra e, supostamente, pelo menos pelo que está no Orçamento do Estado, elas não estão autorizadas a refletir esta contribuição no preço das tarifas. Se vão ou não vão refletir, isso já será outra coisa, mas pelo menos teoricamente está previsto que não podem refletir esta contribuição extraordinária nos preços das tarifas cobradas. Esperemos que não, não é? Ora, e portanto, em termos do Orçamento do Estado, do que está no Orçamento do Estado para 2014, já vimos todas aquelas alterações que vos quis trazer hoje, como é óbvio, há sempre mais uma ou outra, não é? Portanto, esmiuçar ali o Orçamento de Estado ao pormenor seria coisa para uma semana e não para uma tarde, e, portanto, aquelas que me pareceram ser mais relevantes estão vistas. Portanto, como vos dizia, reforma do IRC. A reforma do IRC não foi inserida no diploma do Orçamento de Estado, mas não deixa de ser algo que está um bocadinho enquadrado em termos das novidades para 2014. E aqui a reforma do IRC acaba por se centrar muito, como dizia há pouco o Dr. Tiago, naquilo que são os incentivos às empresas e os chamados regimes de Participation Exemption, que são basicamente regimes de isenções de tributação de determinados rendimentos dependentes do nível de participação detido nas sociedades, daí o Participation Exemption. E esses regimes foram criados para dividendos e para mais-valias. O objetivo destes regimes, obviamente, tem como objetivo segurar aqui os investidores e, portanto, nomeadamente aquela situação do Grupo Jerónimo Martins e de outros que acabaram por deslocar e que têm as suas sedes sociais, por exemplo, na Holanda. Se este alargamento do regime de Participation Exemption vai fazer com que essas sociedades se mudem para Portugal ou se novas passem a ser localizadas em Portugal, a verdade é que eu tenho algumas dúvidas. E tenho algumas dúvidas porquê? Em conversa com alguns clientes que têm, de facto, estas sociedades lá fora, perguntei-lhes
se esta alteração ia fazer com que passassem a deslocar as sedes para Portugal ou novas sociedades criassem-se, criariam então em Portugal. E a resposta foi invariavelmente que não. E porquê? Atendendo à volatilidade do sistema português. Ninguém tem a certeza que não criaram este regime agora para as atrair e no próximo ano deixou de haver. E, portanto, as intenções até podem ser boas, mas a verdade é que os investidores são muito desconfiados em termos daquilo que é a segurança face ao regime fiscal português. E têm essa segurança face ao que são regimes fiscais, como por exemplo na Holanda e outros países similares. Relativamente a Portugal ainda há muito essa desconfiança e, portanto, eu acho que por enquanto que não for comprovado com a experiência de alguns anos que estas coisas não estão constantemente a mexer, tenho algumas dúvidas que isto vá de facto atrair o investimento e a deslocalização das sedes para Portugal, mas vamos ver. Ora, portanto, reforma do IRC. Ora, a primeira alteração em termos de IRC, desde logo ao nível das taxas. E, portanto, em 2014 temos já uma redução em 2 pontos percentuais, portanto, de 25% para 23%, estando previsto já para 2015 temos mais uma redução de 2 pontos percentuais e em 2016 irá ali centrar-se entre os 17% e os 19% e, portanto, isto gradualmente a taxa do IRC há de reduzir-se. Está também previsto, pelo menos ao nível das intenções, que até 2018 aquilo que é a derrama estadual e a derrama municipal também desapareçam, de forma a que a taxa global do IRC passe a ser coincidente com aqueles 17% a 19% que hão de ser fixados neste longo prazo. E, portanto, mas isto são as intenções, e lá estamos nós na questão da volatilidade e as intenções agora são estas, se calhar no próximo ano a Receita não permite que se façam estas mexidas e, portanto, mas pelo menos há essa promessa de que a intenção é não só baixar a taxa de IRC, mas também fazer desaparecer aqueles adicionais, como a derrama municipal e a derrama estadual. Portanto, com o que podemos contar, de certeza, para 2014, então, com esta poupança de 2%, em termos de taxa de IRC, e temos ainda para as PMEs uma taxa ainda mais reduzida e, portanto, já o estabelecimento do tal limiar mínimo de 17% naquilo que é matéria coletável até 15 mil euros. E, portanto, as PMEs já em 2014 vão poder beneficiar de uma taxa de 17% para aquilo que é matéria coletável até 15 mil euros. A parte da matéria coletável acima dos 15 mil euros fica tributada à taxa geral de 23%. E reparem que isto representa uma poupança máxima de 900 euros, que são os 6% sobre os 15 mil euros. Portanto, basicamente, aquilo que eles estão a dar é uma ajuda anual de 900 euros às PMEs. Derrama estadual. Ora, na proposta inicial da reforma do IRC não estava previsto nenhuma alteração em termos da derrama estadual e, portanto, para aquilo que são as empresas que têm lucros tributáveis acima de 1,5 milhão de euros. Na redação final, para estas grandes empresas, veio esta surpresa desagradável, porque foi criado um terceiro escalão, portanto, os dois primeiros já existiam, mas enquanto que até 2013 a parte do lucro tributável acima dos 35 milhões, acima dos 7 milhões e meio, era sempre tributada a 5%, para aquela parte do lucro tributável que for superior a 35 milhões, passa a pagar não 5%, mas sim 7%. Portanto, a descida de 2% na taxa geral acaba por ser, para aquilo que são as grandes empresas e para lucros tributáveis superiores a 35 milhões, compensada com este aumento em 2 pontos percentuais daquilo que é a derrama estadual. Portanto, basicamente, as grandes empresas, na parte do lucro tributável superior a 35 milhões de euros, não vão sentir a descida da taxa do IRC. Tributação autónoma sobre viaturas. E sobre a tributação autónoma sobre viaturas, a verdade é que foi um dos assuntos mais discutidos quando saiu a proposta da reforma do IRC e tema de muitos artigos sobre a tributação das viaturas em IRS, das viaturas dos administradores e dos quadros superiores. E aquilo que me parece é que, pela forma como a situação foi apresentada, se calhar muitas pessoas ficaram a pensar que se estava a mexer no IRS, portanto que as viaturas iam passar a ter uma tributação IRS que antes não estava prevista. Mas a verdade é que isso não aconteceu.
Aquilo que se falou sobre a tributação das viaturas dos administradores em IRS é uma consequência disto. No fundo, o que eles fizeram foi aumentar de tal forma as taxas de tributação autónoma, de forma a incentivar as empresas a querer fazer o acordo escrito com os administradores e quadros superiores para que as viaturas passassem a constar como rendimentos do trabalho dependente. Portanto, a alteração não foi ao nível do IRS, não se passou a tributar viaturas que antes, em IRS, que anteriormente não eram tributáveis, portanto, em termos de IRS nada mudou. O que mudou foi, em termos de IRC, um agravamento total da tributação autónoma que incentivasse as empresas a querer forçar o acordo escrito e à sua tributação em termos de IRS. Ora, relativamente a essa tentativa de forçar a tributação, a verdade é que houve um pequeno recuo na redação final. Portanto, inicialmente estava previsto tudo o que fossem viaturas acima dos 20 mil euros já tivessem não uma tributação a 10%, mas assim a 27,5%, e na redação final, em vez dos 20 mil, mantiveram os 25 mil euros, que já eram o limiar que tínhamos anteriormente. E, portanto, viaturas até 25 mil euros, a verdade é que a tributação autónoma se mantém igual à que já tínhamos. Portanto, até que é um valor, quanto a mim, razoável para viaturas de serviço, não é? E, portanto, não vejo aqui, portanto, relativamente a essas viaturas, a verdade é que nada alterou. Só relativamente às viaturas de valor superior, igual ou superior então aos 25 mil euros, é que a tributação começou a ser sucessivamente mais agravada, precisamente para tentar forçar essa opção das empresas de fazerem os acordos escritos de forma a tributarem então a utilização da viatura em IRS. Portanto, para viaturas entre 25 mil e 35 mil de valor de aquisição, a taxa de tributação autónoma ficou nos 27,5% que já estava previsto, e para viaturas de valor de aquisição igual ou superior a 35 mil euros, manteve-se então os 35% que já estavam previstos. Mas a verdade é que recuaram ou fizeram uma alteração que não estava prevista inicialmente, que vai contra vai incentivar um bocadinho a consideração das viaturas como rendimento de IRS dos trabalhadores. O que é que aconteceu? Quando eles passaram a prever então esta tributação autónoma mais agravada para viaturas de valor superior a 20 mil euros, as empresas tiveram de começar a fazer contas e ver o que é que lhes ficava mais barato. Se era pagarem a tributação autónoma, se era assumirem as viaturas e forçarem ao tal acordo escrito, ainda que tivessem de compensar o trabalhador com outros rendimentos para o compensar pelo excesso de IRS que eles iam ter. Portanto, começou-se ali a fazer umas simulações e umas contas. Mas nessas contas em que a empresa ia apurar quanto é que poupava de IRC se considerasse as viaturas como tributáveis em IRS, havia aqui um fator que, apesar de tudo, não tinha o efeito desejado, que era o facto de, mesmo que as viaturas fossem tributadas em IRS, só saía da tributação autónoma a depreciação da viatura. Todos os outros encargos com a viatura, ainda que esta fosse tributada em IRS, continuavam a ter tributação autónoma. Isto porque era a redação que estava na lei, certo? Ora, isto reduzia um bocadinho o incentivo à empresa em querer considerá-la como rendimento IRS, porque a verdade é que a poupança do IRC não era assim tão grande, porque a verdade é que ia ter de continuar a ter a tributação autónoma sobre o resto das despesas que não fosse depreciação, sobre tudo o que eram seguros, combustíveis, reparações, tudo isso. Ora, com a redação final, então, da reforma do IRC, eles alteraram também esta regra, e portanto era algo que não estava previsto inicialmente, e passaram a considerar que se a utilização da viatura for tributada em IRS, todas as despesas dessa viatura deixam de ser tributadas autonomamente. Isto já representa que se a empresa conseguir considerar essa utilização de viatura como tributável em IRS, vai poupar mais IRC do que pouparia se tivessem deixado de ficar a redação inicial e, portanto, se calhar as empresas que decidiram que não valia a pena forçar então o tal acordo escrito, porque a poupança de IRC se calhar não era assim tão grande, com esta redação final se calhar tiveram de refazer as contas, porque com o fim da tributação autónoma sobre o resto das despesas, pode agora compensar-lhes, fazer essa tal compensação do IRS a mais dos trabalhadores. Outra alteração relevante aqui em termos da tributação autónoma, além da questão da alteração dos escalões, e que muito se falou, há outro pormenor muito importante que não se falou tanto, que é, a partir de agora, é irrelevante a data de aquisição ou de alocação da viatura.
Portanto, enquanto que até agora aquilo que nós tínhamos era se a viatura fosse adquirida até 2009, o limite eram 29.900 e não sei quantos. Se a viatura fosse adquirida em 2010, o valor era X. Se fosse 2011, certo? Portanto, tínhamos aquele limiar diferenciado conforme o ano de aquisição ou locação da viatura. A partir de 2014 não interessa qual é a data de aquisição ou locação da viatura, só conta qual é o custo de aquisição. Portanto, independentemente da data de aquisição ou locação, se o custo de aquisição da viatura for inferior a 25.000, mantém então os 10%, se for superior, cai então nos outros escalões e, portanto, não interessa qual foi a data de aquisição ou locação da viatura. Isto pode ser uma alteração muito relevante para algumas viaturas em particular. Ora, relativamente àquilo que são os pagamentos por conta e pagamentos especiais por conta, também a proposta inicial da reforma do IRC previa aqui grandes alterações àquilo que eram os cálculos dos pagamentos por conta, pagamentos especiais por conta, falava-se do aumento do limite do pagamento especial por conta para 1.750 euros, portanto, nada dessas alterações que se falavam se concretizou. E, portanto, na redação final, pagamentos por conta e pagamentos especiais por conta continuam a calcular-se da mesma forma e ser feitos nos mesmos prazos que já estavam previstos até agora. Pagamento especial por conta continua com o mínimo de 1.000 euros, não foi aumentado. Aquilo que mudou foi o prazo de reporte de pagamentos especiais por conta e as condições para reembolso dos pagamentos especiais por conta que não possam ter sido deduzidos ao fim desse prazo de reporte. E então, o que é que alterou? Pagamentos especiais por conta efetuados a partir de 1 de janeiro de 2014, e, portanto, isto são só alterações para os pagamentos especiais por conta que eu faço a partir de agora, não conta para aqueles que eu já fiz nos anos anteriores. O prazo de reporte, em vez de ser os 4 períodos seguintes, é alargado para os 6 períodos seguintes. E, por outro lado, o reembolso no final desses 6 períodos, quando eu não tive coleta suficiente para deduzir os pagamentos especiais por conta, deixa de depender de eu pedir uma inspeção e ainda pagar por uma inspeção à administração tributária. Portanto, aquilo que tinham até agora é que se ao fim desses 4 anos não conseguissem deduzir à coleta os pagamentos especiais por conta efetuados, tinham de pedir uma inspeção e ainda pagar por ela. A partir de agora deixam de ter de o fazer e, portanto, chegam ao fim para os pagamentos especiais por conta efetuados a partir de 2014 e só para esses. Chegam ao fim do período dos 6 anos de reporte, não tiveram coleta suficiente para os deduzir a todos, simplesmente apresentam então um pedido, um requerimento para reembolso desses pagamentos especiais por conta e não precisam então de pedir. Apesar de não pedirem e pagarem, se eles fazem ou não a fiscalização, isso já é com eles, não é? Mas pelo menos se eles a fizerem, vocês não a pagam, já é uma vantagem, não é? O pagamento especial por conta é dispensado para o regime simplificado, portanto, o regime simplificado voltou e, portanto, este pagamento especial por conta vai ser dispensado para quem estiver no regime simplificado e IRC. Pagamentos por conta da derrama estadual, portanto, como a derrama estadual teve aquela atualização do último escalão, o pagamento por conta da derrama estadual também foi criado um escalão superior para fazer esse pagamento adicional por conta. Transparência fiscal, sociedades de profissionais. Isto é algo que eu acho que está a preocupar muita gente e a suscitar muitas dúvidas, mas a verdade é que o regime da transparência fiscal não alterou em nada. E, portanto, as dúvidas que existem agora é para quem não estava familiarizado com o regime e, portanto, obviamente tem muitas dúvidas, mas a verdade é que nada alterou. Portanto, o regime de transparência fiscal continua a ter exatamente o mesmo enquadramento que tinha até aqui. Portanto, quanto a isso, não é alteração, nada mudou. Aquilo que aconteceu foi um alargamento daquilo que são as sociedades que vão ficar abrangidas pelo regime da transparência fiscal. E, portanto, passam a ser abrangidas, então, sociedades em que os rendimentos provenham em mais de 75% do exercício conjunto ou isolado de atividades profissionais da lista do artigo 151 do Código de IRS, desde que cumulativamente em qualquer dia do período de tributação o número de sócios não seja superior a 5, nenhum desses sócios seja pessoa coletiva de direito público e pelo menos 75% do capital social seja detido por profissionais que exercem as referidas atividades total ou parcialmente através da sociedade. Portanto, a única coisa que acontece em 2014 é que há diria eu, grande universo de sociedades que até aqui estavam no regime geral e que se calhar já estão à data de hoje, não é? Porque é em qualquer dia do período de tributação e se calhar não sabem, abrangidas pelo regime da transparência fiscal.
Mas, de resto, o regime da transferência fiscal continua exatamente igual, nada mudou e, portanto, se calhar vai obrigar muitos de nós a estudar melhor aquele regime que até agora não nos preocupávamos muito com ele e, se calhar, tínhamos umas vagas noção de como funcionava, mas nem sabíamos muito bem. Pronto, portanto, cuidado com o alargamento do conceito do que são sociedades de profissionais, em particular aquilo que são, por exemplo, as sociedades unipessoais. Nessas aí, se calhar, não há muito para onde fugir, não é? Regime simplificado. Ora, portanto, em 2014 volta ao regime simplificado, ele tinha sido revogado a partir de 2011, portanto, houve aqui um interregno de 3 anos de existência de regime simplificado para as empresas e ele volta então em 2014, mas volta como um regime opcional, ou seja, não é pelo facto das empresas terem rendimentos inferiores a 200 mil euros ou o balanço inferior a 500 mil, por exemplo, e portanto o cumprimento das condições para enquadramento no regime simplificado que ficam automaticamente abrangidas e portanto se quiserem têm de optar pela contabilidade organizada, não funciona assim. O regime simplificado agora é meramente opcional, quem quiser e cumprir as condições, tem de optar expressamente por ele. Okay? Portanto, não há situações em que as empresas vão cair por esquecimento no regime simplificado. Okay? Portanto, é um regime opcional. Todas as empresas ficam no regime geral, a não ser que expressamente optem pelo regime simplificado e esta alteração, esta opção é feita nos termos gerais, portanto, ou na declaração de início de atividade ou depois em declaração de alterações que seja entregue até ao fim do segundo mês do período de tributação em que queiram optar pelo regime simplificado e, portanto, têm até ao final do mês de fevereiro, basicamente, para optar então pelo regime simplificado, caso queiram, certo? Portanto, não têm de fazer ao contrário, se cumprirem as condições, não têm de estar a optar pelo regime de contabilidade organizada, ok? Portanto, desde que cumpram então cumulativamente as condições de rendimentos no ano anterior inferiores a 200 mil, balanço inferior a 500 mil, não estarem sujeitos à revisão legal de contas, portanto as sociedades anónimas, por exemplo, ficam logo todas de fora, estarem enquadradas no regime contabilístico das microentidades, o capital social não ser detido em mais de 20% direto ou indiretamente por entidades que não cumpram as condições acima referenciadas, a não ser que sejam sociedades de capital de risco ou investidores de capital de risco. Portanto, as sociedades cujo capital seja detido por sociedades de capital de risco ou investidores de capital de risco não precisam de se preocupar se essas sociedades estão ou não, cumprem ou não as condições. Esses aí não precisam de as cumprir. E não ter renunciado à aplicação do regime nos 3 anos anteriores. Isto porque, como é um regime opcional, eu posso optar agora que estou no regime simplificado e no próximo ano já não quero. E depois, afinal, já quero, que isto, dependendo dos resultados que vou tendo, pode-me dar jeito ou não. E, portanto, aquilo que eles dizem é, se eu tiver renunciado à opção do regime simplificado nos últimos 3 anos, não posso voltar a optar. Portanto, tenho de deixar passar pelo menos 3 anos, certo? Portanto, se fizerem agora a opção, atenção que ninguém vos impede no próximo ano renunciarem depois ao regime e dizerem, afinal, em 2015 já não quero, mas cuidado, depois vão estar 3 anos de castigo, não é? Até poderem voltar ao regime simplificado e, portanto, tenham isso em atenção. Coeficientes do regime simplificado. No regime anterior havia uma coincidência entre o que eram os coeficientes do IRS e do IRC, agora, em 2014, deixou de haver essa coincidência e, portanto, como vimos para efeitos de IRS, por exemplo, nas vendas de mercadorias e produtos, o coeficiente é 0,15, enquanto que se for uma sociedade é 0,04 e ainda tem direito no primeiro e segundo ano de atividade, cuidado que é o primeiro e segundo ano de atividade, não o primeiro e segundo ano de opção pelo regime simplificado, portanto, é só mesmo para novas empresas, tem ainda aqui uma redução dos coeficientes das vendas e das restantes prestações de serviços em 50% ou em 25% no segundo ano de atividade, ok? Portanto, as alterações em termos, os coeficientes que estão previstos então para o regime simplificado em termos de IRC, cuidado que, em particular no que respeita às vendas de mercadoria, são diferentes do que está previsto para o regime simplificado em termos de IRS. A matéria coletável tem um limite mínimo, portanto, estão dispensadas de pagamento especial por conta, mas não deixam de ter um pagamento mínimo. Portanto, por onde? Por via do mínimo de matéria coletável de 60% vezes 12 vezes a remuneração mínima mensal garantida e, portanto, isto representa cerca de 3.500 euros por ano de matéria coletável mínima, sendo que no primeiro e segundo ano de atividade também têm direito a uma redução desta matéria coletável mínima para 50% ou para 25%. Depois, portanto, aqui em termos de regime simplificado, não vos vou aqui trazer mais pormenores do regime, mas tenham em atenção
por exemplo, algumas previsões que estão no regime sobre causas de cessação. Uma das causas de cessação imediata do regime simplificado com efeitos ao primeiro dia do período de tributação é a não emissão de faturas, de acordo com as regras que deveriam ser seguidas para efeitos de IVA, ou a não submissão do e-fatura quando deveriam. Esquecem-se de enviar o e-fatura num mês, com o regime simplificado com efeitos ao dia 1. Portanto, cuidado, que as empresas que optem pelo regime simplificado vão ter muito cuidado com as outras obrigações fiscais, sob pena de cessação do regime. Portanto, tenham cuidado, leiam o novo regime simplificado do início ao fim, porque tem lá pormenores destes. Okay? Portanto, tenham muita atenção para quem optar pelo regime simplificado, de cumprir todas as suas obrigações fiscais atempadamente. Regime especial de tributação dos grupos de sociedades. O regime especial de tributação dos grupos de sociedades vê basicamente alargado aquilo que é o seu âmbito de aplicação. Portanto, até agora as sociedades que detinham participações podiam optar por ser tributadas em grupo, em vez de ser cada uma individualmente, para efeitos de IRC, desde que tivessem uma participação mínima de 90%, e estavam excluídas situações em que essa participação mínima indireta de 90% fosse obtida através de sociedades que estivessem no estrangeiro. Ora, isto é mais fácil de ver aqui pelo esquemazinho que vos fiz aqui. E, portanto, basicamente, antes da reforma, portanto, estamos aqui nesta situação a verde, só a sociedade, a PT1, podia então ser uma sociedade dominante e tributado, quer ela, quer a PT3, a PT4 e a PT6, segundo o regime especial de tributação de grupos de sociedades, e, portanto, são todas tributadas em conjunto, como se fossem uma só. Só estas é que entrariam, portanto, ali a PT2 não entraria porque o limiar mínimo de 90% de participação não era atingido, a PT7 também não, porque a participação indireta também era só de 75%, e ali a PT5, apesar de a participação indireta ser de 90%, também estava fora. Porquê? Porque era obtida através de uma sociedade que não estava em Portugal e, portanto, esta também ficava fora do âmbito do regime. Portanto, a alteração que houve foi para passar o limiar mínimo para 75% e a previsão de que este limiar de 75% pode também ser obtido através de sociedades que não estejam em Portugal e, portanto, aquela PT5, por exemplo, passa a poder ser incluída no regime especial de tributação dos grupos de sociedades. Outra alteração de relevo tem a ver com o período mínimo de detenção de 1 ano. Portanto, existe uma outra condição atualmente que as sociedades têm de ser detidas há pelo menos 1 ano para que possam entrar no grupo. E, portanto, se uma sociedade é constituída, fosse constituída, por exemplo, em 2013, tinha de esperar até 2015 para poder entrar, porque no primeiro dia do período de tributação já tinha de ser detida há pelo menos 1 ano e, portanto, só em 2015 é que isso ia acontecer, apesar de ser constituída em 2013. Esta regra de período mínimo de detenção de 1 ano deixa de ser aplicável quando são sociedades constituídas pela dominante ou pelas dominadas, o que faz com que uma sociedade que seja constituída pela dominante ou por uma das dominadas possa ser incluída imediatamente no regime especial de tributação de grupos de sociedades, o que pode ser muito vantajoso para as empresas, porque a verdade é nos primeiros anos que elas só fazem os investimentos e se calhar têm prejuízos. E, portanto, esta pode ser uma alteração importante. Prejuízos fiscais reportáveis. Portanto, à semelhança do que aconteceu em IRS para os sujeitos passivos com contabilidade organizada da categoria B, também em IRC o prazo de reporte dos prejuízos fiscais foi alargado para 12 anos. E, portanto, tem aqui um período muito mais alargado. Eu pus aqui, uma vez que esta questão dos prazos de reporte sofreu tantas alterações ao longo dos últimos anos, não trago aqui só a alteração de 2013 para 2014, ponho-vos aqui o histórico e, portanto, se o prejuízo é até 2009, tem ainda mesmo aos 6 anos, se for de 2010 ou 2011 são 4 anos, se for de 2012 ou 2013 são 5 anos e 2014 em diante são 12 anos. É também mexido aquilo que é o limite de dedução e, portanto, há sempre, a partir de 2012 foi introduzido então este limite de dedução e, portanto, os prejuízos fiscais, ainda que se estivesse desde que estivesse ali dentro do prazo de reporte, também não eram dedutíveis na totalidade, porque só poderiam ser dedutíveis até ao limite de 75% do lucro tributável e, portanto, havia sempre ali 25% do lucro tributável que ia ter mesmo de pagar IRC, independentemente da sociedade ter ou não ter lucro, ter ou não ter mais prejuízos fiscais para deduzir.
Esse limiar é reduzido para 70% e, portanto, basicamente, a partir de 2014, as empresas vão ter mesmo de pagar IRC sobre 30% daquilo que é o lucro tributável apurado, ainda que tenham prejuízos fiscais para cobrir a totalidade do lucro tributável, só podem deduzir até 70% do lucro tributável. E esta alteração entra em vigor para qualquer prejuízo fiscal que eu esteja a reportar para 2014. Portanto, não são só os prejuízos de 2014 que ficam limitados aos 70%. Se eu estiver a reportar prejuízos, por exemplo, de 2012, a condição é sempre a mesma, certo? Portanto, máximo até 70% do lucro tributável, posso deduzir prejuízos, os restantes 30% pagam o mesmo imposto. Perdas de prejuízos. E, portanto, aqui alterações também significativas e dentro daquilo que são algumas medidas de simplificação administrativa que estão previstas. Até 2013, a alteração do objeto social, alteração substancial da atividade e qualquer alteração da titularidade do capital social em mais de 50%, estava sujeita a um requerimento prévio, antes de qualquer uma destas alterações, de manutenção dos prejuízos e, portanto, se as sociedades fizessem qualquer uma destas alterações sem previamente e tivessem prejuízos fiscais reportáveis e não apresentassem previamente um pedido de autorização para manter os prejuízos depois destas alterações, os prejuízos fiscais perdiam-se. Ora, a partir de 2014 deixou de ser sujeito a requerimento e, portanto, qualquer alteração no objeto social ou da alteração substancial da atividade deixa de implicar a perda de prejuízos, portanto, já não se precisam de preocupar em fazer requerimentos e, portanto, podem alterar a atividade e o objeto social à vontade sem ficarem condicionados a uma eventual perda dos prejuízos fiscais reportáveis e determinadas alterações da titularidade do capital social também deixam de implicar o requerimento e, portanto, há situações de alterações da titularidade do capital social que também podem ser feitas sem que seja necessário apresentar um requerimento para manter os prejuízos. E, portanto, entrando naquilo que são os tais regimes de Participation Exemption e outros regimes similares que, em termos de dividendos e de mais-valias, foram então introduzidos com um âmbito mais alargado e que, como vos dizia, fizeram com que eles revogassem regimes como o das SGPS, porque no fundo disseram aquilo que era um regime mais favorável que estávamos a conceder às SGPS passa a estar a abranger a globalidade das sociedades e, portanto, o regime das SGPS deixou de ter razão de ser. E então temos o tal regime de Participation Exemption para os dividendos, que no fundo são um regime de isenção de tributação de dividendos recebidos, desde que o nível de participação detido seja determinado. Portanto, aquilo que temos atualmente é que, para que eu possa, então, não tributar como rendimentos, lucros e reservas recebidos das minhas participadas, eu estaria sujeita a algumas condições, como a sociedade estar em Portugal ou estar na União Europeia, no Espaço Económico Europeu, que a participação fosse de pelo menos 10% e detida há pelo menos um ano, e esses lucros tinham de ter estado sujeitos a uma tributação efetiva. Caso alguma destas condições não fosse cumprida, os dividendos que eu recebi eram efetivamente tributados como rendimento na minha esfera. Com a reforma do IRC, temos então aqui algumas mudanças. A principal mudança é que este regime de não tributação dos dividendos recebidos passa a abranger dividendos recebidos de qualquer parte do mundo. Portanto, já não preciso estar a falar de receber dividendos de Portugal ou da União Europeia do Espaço Económico Europeu. Portanto, posso receber dividendos de qualquer sociedade em qualquer parte do mundo, exceto offshores, portanto, exceto os tais países na lista negra, esses estão sempre excluídos, que os dividendos que eu receba não são então tributados como rendimento em IRC, desde que, e cá está o tal Participation Exemption, a minha participação seja no mínimo 5%, e aqui tenho um aumento, uma redução de 10 para 5, e tenho uma outra alteração importante, que é de antes os 10% tinham de ser obtidos por uma participação direta, e agora os 5% podem ser direta ou indiretamente. Portanto, pode ser aqui importante. O senão, que não estava previsto na proposta inicial, mas foi uma má notícia da redação final, é que o período mínimo de detenção foi alargado de 1 ano para 2 anos.
mas este período mínimo, tal como acontecia com um ano, pode ser obtido a posteriori. Portanto, eu posso comprometer-me simplesmente em mantê-la durante 2 anos e, portanto, logo no primeiro ano que eu tenho aqui esta distribuição, eu posso já beneficiar desta isenção de tributação dos dividendos recebidos, estou a comprometer-me em mantê-la durante 2 anos e, obviamente, depois há penalidades associadas para o caso de não as manter. Outra alteração importante é que é eliminada a condição de tributação efetiva. Portanto, não interessa se os dividendos que eu estou a receber foram ou não sujeitos à tributação efetiva para que eu tenha direito a esta isenção. Portanto, essa condição foi eliminada. E, portanto, aquilo que eu tenho relativamente à sociedade de quem estou a receber dividendos é que, se for em Portugal, tem de estar sujeita e não isenta de IRC. Se for em países da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, mantém-se a condição que já existia de que tem de estar sujeita a um dos impostos previstos na diretiva mais afiliadas, basicamente um imposto similar àquele que é o IRC em Portugal, e para sociedades fora da União Europeia. A condição é que elas estejam sujeitas a um imposto similar ao IRC e que a taxa de imposto desse imposto seja de pelo menos 60% da taxa normal do IRC. E, portanto, isto são as 3 condições, basicamente, que têm de verificar, então, para poderem isentar dividendos recebidos, participação superior a 5%, comprometerem-se pelo menos a mantê-la durante 2 anos, se é que não a têm já, e se for fora da União Europeia, tem de se preocupar com que taxa a que a subsidiária está sujeita. Relativamente às situações de crédito de imposto por dupla tributação internacional. Portanto, o que é que acontece quando vocês não cumprem alguma destas condições? E, portanto, os dividendos e os lucros que recebem não ficam diretamente isentos. Aquilo que já acontece atualmente, que é ter direito, então, a um crédito de imposto por dupla tributação internacional. Mas, em vez de existir só um tipo de crédito de imposto por dupla tributação internacional, passam a existir 2. Aquele que já existe atualmente foi chamado, redenominado de crédito de imposto por dupla tributação internacional jurídica. E, portanto, este crédito de imposto corresponde exatamente àquele que já existe atualmente, que é um crédito de imposto que corresponde ao menor entre aquilo que é o imposto pago no estrangeiro, por via da retenção na fonte que eventualmente me tenham feito lá quando me distribuíram os dividendos, ou a fração do IRC, basicamente, que corresponde, que eu estou a pagar e que corresponde à tributação desses dividendos por eu estar a incluir na minha matéria coletável. E, portanto, o regime é igual, só lhe mudaram o nome. Portanto, crédito de imposto por dupla tributação jurídica é exatamente o crédito de imposto que já existia nas mesmas condições. Qual é aqui a única novidade? Introduzido um prazo de reporte para os 5 períodos seguintes do crédito de imposto não deduzido. Portanto, até agora, ou no próprio ano em que tinham o rendimento, tinham coleta suficiente para fazer essa dedução à coleta, ou tinham mesmo a dupla tributação, não é? Neste momento, a partir de agora, passam a ter a possibilidade de reportar esse crédito de imposto para os 5 períodos seguintes. E, portanto, foi introduzida, então, o segundo nível de crédito de imposto por dupla tributação internacional, a que chamaram crédito de imposto por dupla tributação internacional económica. E que se destina a quê? No fundo, damos um crédito de imposto pelo imposto que as minhas subsidiárias pagaram no estrangeiro. Portanto, eu vou poder deduzir ao meu IRC um crédito de imposto correspondente ao imposto, não que me foi retido a mim quando me distribuíram os dividendos, mas que a própria subsidiária, no seu pagamento normal de impostos, pagou no estrangeiro, seja lá onde for, para eliminar a tal dupla tributação económica. Este crédito de imposto é opcional e, portanto, a empresa vai escolher se quer ou não utilizá-lo e implica o quê? Implica, basicamente, eu, na minha matéria coletável, em vez de só ter os dividendos, que era aquilo que eu teria normalmente, não é? Portanto, recebo os rendimentos e, portanto, o que eu teria na minha matéria coletável, não os dividendos, era incluir o próprio lucro antes de impostos da minha subsidiária, porque se me vão dar um crédito de imposto sobre o imposto que ela pagou, então dizem, então no teu rendimento incluis não só aquilo que recebeste, mas vais acrescentar o quê? A retenção na fonte que me foi feita lá fora e o próprio imposto que a própria subsidiária pagou. Portanto, eu, se fizer a opção por ter este crédito de imposto, é isso que eu vou ter de fazer. Portanto, vou ter de adicionar a minha matéria coletável, vai ter de lá estar o dividendo líquido que eu recebi, a retenção na fonte que eu sofri lá fora e o próprio imposto que a minha subsidiária pagou. Portanto, incluo isto tudo na minha matéria coletável, que, no fundo, corresponde a eu ter na minha matéria coletável o lucro bruto antes de imposto da subsidiária.
E depois dizem, pronto, e agora vais poder então deduzir à coleta o menor entre a fração do imposto pago no estrangeiro pela subsidiária, portanto, fração porque eu posso não ter 100%, não é? Portanto, vão dizer qual é a parte que me corresponde, do imposto que ela própria pagou lá no estrangeiro, ou a fração do IRC calculada antes deste crédito correspondente ao tal lucro bruto dela que eu incluí. Portanto, eles vão comparar o imposto que ela lá pagou com o imposto quase que ela pagaria se estivesse à taxa portuguesa e dão-me um crédito de imposto que corresponde ao menor entre esses dois valores. Portanto, aquilo que eu aconselho é fazerem, como isto é um regime opcional, a fazerem umas simulações a ver se vale a pena ou não esta inclusão. Ora, se eu estiver a investir no estrangeiro, não através de uma subsidiária, mas a única coisa que eu tenho lá fora for um estabelecimento estável, por exemplo, uma sucursal, eles criam também aqui uma opção, que é a opção de não tributação em Portugal. Portanto, eu até agora, tudo o que eram as empresas portuguesas pagavam IRC em Portugal sobre o que eram os rendimentos mundiais. Portanto, não interessava se eram obtidos em Portugal ou obtidos através de, por exemplo, uma sucursal no estrangeiro, tudo tinha de ser incluído no rendimento tributável da sociedade portuguesa e tributado em Portugal. Ora, isto mudou para 2014 e, portanto, eles dão uma opção de não tributar aquilo que são rendimentos obtidos através de sucursais no estrangeiro e, portanto, tributar unicamente em Portugal aquilo que é obtido pela sociedade portuguesa da sua atividade através de Portugal. Mas, como é óbvio, isto tem condições e, portanto, eu para optar por não incluir, então, no rendimento tributável os lucros obtidos através de estabelecimento estável, primeiro, vão descontar os prejuízos fiscais que eu deduzi desse estabelecimento estável nos últimos 12 períodos de tributação. Porque isto era bonito, não é? Nos últimos 12 anos, o estabelecimento estável que se estava a estabelecer tinha tido prejuízo e eu andei a deduzir. Apaguei-me desimposto por causa disso. Agora que ele tinha lucro, não incluía no meu rendimento tributável e, portanto, era o melhor dos mundos. E, portanto, eles dizem, primeiro, compensa aquilo que deduziu de prejuízos do estabelecimento estável nos últimos 12 anos. Quando acabar de compensar, sim senhor, pode começar a deixar fora de tributação o que é o lucro do estabelecimento estável. Segunda condição, esta opção a ser exercida de não tributação do estabelecimento estável tem de ser uma opção global para todos os estabelecimentos estáveis em determinada jurisdição. E, portanto, eu não posso dizer este ano tem um prejuízo e, portanto, este quero incluí-lo, aquele tem lucro, não o quero incluir. Portanto, não pode ser assim. Se eu optar por incluir por não tributar em Portugal, por exemplo, os rendimentos que eu tenha de duas sucursais em Espanha, tenho de fazer a opção igualmente para as duas, independentemente se elas têm lucro ou prejuízo, certo? Portanto, tem de ser uma opção global por jurisdição. E esta opção tem de ser mantida por um período mínimo de 3 anos. Portanto, eu não posso dizer em 2014 quero deixar de fora, mas em 2015 já quero incluir, em 2016 fica de fora. Portanto, eu fazendo a opção por deixar de fora da tributação em Portugal os rendimentos do estabelecimento estável lá fora, durante no mínimo 3 anos, tenho de manter esta opção. Ora, quando é ao contrário, quando eu distribuo rendimentos para o estrangeiro, eu também tenho então situações de dispensa de retenções na fonte quando são sociedades na União Europeia ou no Espaço Económico Europeu. A União Europeia ao abrigo da diretiva mais afiliadas, portanto uma participação direta de pelo menos 10%, mais do que um ano, sujeito ao imposto da diretiva mais afiliadas ou um imposto similar se for no Espaço Económico Europeu e, portanto, eu nesta situação posso, quando distribuir dividendos para a sociedade lá fora, não fazer retenção na fonte em Portugal. Seguindo o mesmo princípio de alargamento mais a uma base mundial destas isenções de tributações, isto também funciona um bocadinho quando, em vez de ser eu a receber, sou eu que estou a distribuir, embora não de uma forma tão abrangente, portanto já não é para a totalidade do mundo. Portanto, quando eu estou então a distribuir dividendos para países com os quais Portugal tenha ADT, eu já vou dizer porque é que está ali o Estado de Suíça, com os quais Portugal tenha ADT, deixa de precisar de fazer a tal retenção na fonte à taxa reduzida prevista nos acordos de dupla tributação, passa, à semelhança daquilo que acontece para a distribuição de dividendos para a União Europeia, a ter uma dispensa de retenção na fonte, portanto, retenção na fonte zero. Condições de detenção mínima de 5% direta ou indiretamente,
prazo de 24 meses, portanto, como veem, há aqui uma uniformização em tudo o que são estas regras das percentagens e dos tempos de detenção. Se a sociedade estiver na União Europeia, o Espaço Económico Europeu, condições são as mesmas, sujeição a um imposto da diretiva mais afiliadas ou similar. Se estiver num país com o qual existe a ADT, tem de estar sujeito a um imposto similar ao IRC, uma taxa de pelo menos 60% da taxa normal do IRC. Portanto, como veem, as condições são sempre as mesmas. Porquê é que eu tenho ali exceto Suíça? Não é que a Suíça fique de fora. A questão é que a Suíça já tem um regime fiscal próprio que não mudou. A distribuição de dividendos à Suíça já tem isenção de retenção na fonte em determinadas condições e como esse regime não mudou, não está aqui, porque não mudou, ficou igual, certo? Não é que a Suíça não entra ali, que não se tenha ADT, ou que é porque a distribuição de dividendos para a Suíça já tem regime fiscal próprio e continua a ter, portanto, de dispensa de retenção na fonte, mediante participações de 25% há pelo menos 2 anos. Quando eu distribuo dividendos em Portugal, mais uma vez, como veem, foi uniformizado para aquilo que existe quando eu distribuo dividendos lá para fora. Portanto, mais uma vez, dispensa de retenção na fonte, desde que a participação na sociedade portuguesa seja 5% direta ou indireita, e participação, mas aqui não alterar o período mínimo de detenção. Portanto, apesar de tudo, para a detenção em sociedades portuguesas, acaba por haver aqui uma vantagem, por assim dizer, porque o período mínimo de participação é de 1 ano, enquanto que se eu estiver a distribuir lá para fora, o período mínimo de detenção são 2 anos. Portanto, aqui foi gerada esta diferenciação, mas é a única situação. Relativamente às mais e menos-valias, portanto, se quer incentivar que se invista em Portugal, não se pode dar só isenções em termos de dividendos, também tem de se dar depois em termos de desinvestimento em Portugal e, portanto, em termos da mais ou menos-valia, que depois é apurada quando a sociedade quiser sair, retirar o seu investimento de Portugal. Portanto, o que tínhamos atualmente é que as SGPS tinham então a isenção de tributação de mais e menos-valia, o tal regime dos estatutos dos benefícios fiscais das SGPS, desde que tivessem a participação por 1 ou 3 anos, dependendo das circunstâncias, havia ali um período mínimo de detenção. Portanto, as SGPS beneficiavam da não tributação das mais e menos-valias. Para aquilo que eram participações tidas pelas SGPS há menos tempo do que 1 ou 3 anos e para todas as outras sociedades, o que tínhamos era um regime das mais-valias tributáveis a 100%, a não ser que aplicassem o regime de reinvestimento, e as menos-valias eram dedutíveis no máximo em 50% ou até podiam nem sequer ser dedutíveis. Portanto, tínhamos uma série de restrições à dedução de menos-valias com a alienação de partes de capital. E, portanto, isto é o cenário geral que tínhamos atualmente. Para 2014, o que é que acontece? Como veem, deixa de ser relevante se é SGPS, não é SGPS, é tal alargamento a qualquer tipo de sociedade e há um investimento em qualquer parte do mundo. Portanto, lá estamos nós a alargar aqui o âmbito das nossas isenções a investimentos em qualquer parte do mundo, também em termos de mais-valias. E, portanto, e também é um regime de Participation Exemption, porque, mais uma vez, fazem depender do nível mínimo de participação. E, portanto, desde que a sociedade portuguesa tenha pelo menos 5%, durante pelo menos os 24 meses anteriores, quando vender uma sociedade em qualquer parte do mundo, desde que não seja num offshore, e desde que essa sociedade em qualquer parte do mundo esteja sujeita à IRC, se for num país comunitário esteja sujeito ao imposto da diretiva mais afiliadas, se for num país que não seja na União Europeia, que esteja sujeito a um imposto similar ao IRC, a uma taxa de pelo menos 60% da taxa de IRC, como veem as condições sempre iguais, aquilo que vão poder ter é uma não tributação das mais e menos-valias apuradas. Portanto, quando uma sociedade portuguesa, e este é o tal incentivo que tentam dar a que as sociedades, quando fazem investimentos lá fora, a sociedade-mãe esteja em Portugal, é supostamente a certeza de que quando venderem com uma mais-valia não serão tributadas. E esta é o tal situação de que, muito bem, isto está agora a ser implementado, se mantém ou não, é que os investidores não sabem e daí a desconfiança, porque no próximo ano isto pode ser revogado e afinal fizeram os investimentos lá fora através de Portugal e reparem que Portugal pode ser um veículo porque quando depois distribuem para cima também não tem tributação, certo? Portanto, tivemos a ver agora o que é que acontece quando a sociedade portuguesa distribui para cima, certo?
também não tem tributação. E, portanto, o objetivo é que Portugal acabe por servir um bocadinho de veículo de investimento e, portanto, tal incentivo a que ponham as sociedades de veículo em Portugal, porque não são tributados quando venderem os investimentos que fizerem, as sociedades lá fora não são tributadas quando a sociedade portuguesa distribua para cima os dividendos que recebeu de fora, a sociedade portuguesa não é tributada quando está a receber de qualquer parte do mundo, sejam dividendos, sejam os tais lucros de estabelecimentos estáveis. Portanto, o objetivo é um bocadinho esse, que Portugal possa servir como veículo de investimento, sem que os rendimentos que simplesmente passam por aqui tenham aqui qualquer tributação. Pronto, e portanto todas estas alterações que me vêm se conjugam para se poder fazer essas tais estruturas e que as coisas passam por Portugal sem ter tributação, que é um bocadinho o objetivo daquilo que são regimes como a Holanda e outros países em que normalmente se põem estas holdings. Pronto, e portanto Portugal está a tentar transformar-se numa Holanda, vamos ver se consegue ou não. Aqui há uma limitação relativamente a sociedades imobiliárias. Portanto, sociedades que tenham como objeto social a compra e venda de imóveis, se tiverem imóveis em Portugal, podem ficar aqui não abrangidas por esta isenção das mais-valias. Relativamente ao que é o conceito de valor de aquisição de partes de capital, quando eu depois vendo e tenho de apurar a mais-valia das partes de capital, há uma clarificação do conceito, que era um bocadinho omisso em termos de código de IRC, e passa-se a dizer que os valores de aquisição das partes de capital integram positiva ou negativamente entregas de sócios para coberturas de prejuízos e montantes entregues aos sócios por redução de capital social até ao montante do valor de aquisição. Portanto, estas duas realidades influenciam positivo ou negativamente aquilo que é o valor da aquisição a ser considerado quando se está depois a calcular a mais ou menos valia quando vender as participações sociais. É estabelecido também um critério de valorimetria para a venda de partes de capital. Portanto, por exemplo, quando eu tenho vários lotes de ações de uma mesma sociedade, portanto, comprei umas ações em 2010, comprei outras em 2011, outras em 2012 e, portanto, é estabelecido como critério regra ao FIF. Portanto, quando eu vender ações que sejam uniformes e indiferenciadas, vai sempre considerar que eu estou a vender as que adquiri há mais tempo. Um regime opcional de custo médio ponderado, mas a opção por este custo médio ponderado implica que não se aplicam coeficientes de atualização monetária e têm de ser aplicados a todas as partes de capital da mesma carteira e a manutenção desta opção pelo custo médio ponderado por um período mínimo de 3 anos. O que significa que eu fiz agora uma venda de uma parte daquelas ações e optei pelo custo médio ponderado, se no próximo ano voltar a fazer uma venda daquele lote de ações, vou ter de manter o custo médio ponderado, porque sou obrigada a manter esta opção durante pelo menos 3 anos para as partes de capital da mesma carteira. Regime de reinvestimento. E, portanto, deixando-nos nestas questões mais de investimento no Participation Exemption e voltando àquilo que são os regimes para as sociedades ditas, para as sociedades normais e para a nossa atividade do dia-a-dia. Regime de reinvestimento e, portanto, aquele regime que permite, quando as sociedades vendem, por exemplo, ativo fixo tangível, tributem apenas 50% da mais-valia obtida, declarando o reinvestimento na aquisição de outros ativos. Passa a deixar de consubstanciar ativos elegíveis para esse reinvestimento, propriedades de investimento e partes de capital. Ou seja, eu já não posso vender o meu imóvel de produção e dizer que estou a reinvestir na aquisição de partes de capital. Portanto, isso deixa de ser possível. Ou que estou a investir na aquisição de um outro imóvel, mas em vez desse imóvel ser para a minha atividade, é uma propriedade de investimento. Portanto, vou usar aquele imóvel para obter rendas, por exemplo. Portanto, isso deixa de ser possível. Mas, por outro lado, os ativos intangíveis, que não eram ativos abrangidos pelo regime de reinvestimento, passam a ser. Portanto, os ativos intangíveis passam a ser elegíveis para efeitos do regime de reinvestimento. Resultado da partilha e liquidação de sociedades. Portanto, isto está em consonância àquilo que vimos em termos de IRS, que em termos de IRS também vimos que o rendimento do resultado da partilha, o tal resultado quando se liquida as sociedades e que os sócios recebem, se estivermos a falar de sócios individuais, todo o rendimento da liquidação é qualificável como mais-valia. A mesma coisa acontece se estivermos a falar de um sócio-sociedade. Portanto, para efeitos de IRC, se esse resultado da partilha for positivo, é sempre mais-valia, portanto, nada é qualificável como rendimento de capitais. E relativamente a esta mais-valia, é aplicável o regime da Participation Exemption. Portanto, eu vou
poder aplicar àquele resultado da liquidação, não só a situações de venda, mas também a situações em que eu estou a liquidar sociedades lá fora e obtenho um rendimento qualificável como mais-valia, posso também aplicar este regime, porque o resultado da liquidação é equiparável, é qualificável como mais ou menos valia e, portanto, também pode beneficiar daquele regime de Participation Exemption. Quando o resultado da partilha é negativo e, portanto, recebo menos do que aquilo que investi, basicamente, para que ele seja dedutível anteriormente, eu tinha de ter a participação durante pelo menos 3 anos, passa a ter um período mínimo de detenção de 4 anos. Portanto, se não tiver detido durante os 4 anos anteriores, a menos-valia não é dedutível. Ora, a semelhança, e já estamos perto do final, à semelhança daquilo que vimos em termos de benefícios fiscais para isenções de IMI, de Imposto Social das Reestruturações empresariais, também para efeitos de IRC e aplicação do regime de neutralidade fiscal a um alargamento das operações abrangidas, portanto, fusões e cisões, fusões inversas, cisões, fusões inversas que antes não estavam abrangidas pelo regime de neutralidade fiscal, passam a ser operações que podem ser feitas ao abrigo deste regime de neutralidade fiscal e deixam de ser necessários requerimentos para transmitir prejuízos fiscais ao abrigo destas operações. E passa a haver uma clarificação daquilo que são os rendimentos obtidos fora da neutralidade fiscal. Portanto, quando eu faço fusões, cisões e tudo mais fora do regime de neutralidade fiscal, havia ali um certo vazio, não existia uma previsão específica no Código sobre como é que se qualificavam esses rendimentos e, portanto, passa a haver uma especificação de como é que se qualificam. Outra novidade que se traz e que também pretende um bocadinho imitar aquilo que é o regime que existe em alguns outros países, nomeadamente da União Europeia, e que fazem também com que algumas sociedades, em vez de se localizarem em Portugal, se localizem lá fora, tem a ver com rendimentos de patentes e outros direitos de propriedade industrial. Esses, para tentar incentivar a que as empresas detentoras dessas patentes e desses desenhos ou modelos industriais, desde que sujeitos a registro, que se fixem em Portugal, dá-se-lhes uma isenção de tributação dos rendimentos obtidos em 50%. Portanto, desde que as empresas, a partir de 1 de janeiro de 2014, registrem patentes, desenhos ou modelos industriais, os rendimentos que tenham depois da cessão temporária da utilização desses direitos só são tributados em 50%. Da mesma forma, também relativamente à aquisição de ativos intangíveis, temos uma alteração. Portanto, até agora, só quando eu fazia a aquisição de marcas, patentes, alvarás, processos de produção, modelos e outros, se eu não adquirisse com um período limitado de tempo, eu não tinha amortização para efeitos fiscais. A partir de agora passo a ter. Portanto, se adquirir com um período limitado de utilização por um período limitado de tempo, a amortização fiscal mantém-se durante o período dessa utilização exclusiva e limitada. Para aquilo que são estes direitos que eu adquira sem período limitado de tempo, eu posso depreciar para efeitos fiscais em 20 anos. Portanto, isto pode ser uma alteração também muito interessante para as empresas. Mais uma vez, lá estamos nós com, se for adquirido offshore, está de fora. Portanto, toda a alteração, reforma do Código de IRC tem sempre esta condição. Qualquer benefício que seja dado, nunca é dado se a operação for feita com um offshore, e daí a tal importância sobre os offshores poderem sair da lista negra. Tem uma série de condicionalismos. A mesma coisa relativamente a goodwill em concentração de atividades empresariais, portanto o goodwill até agora não era amortizável, desde que não respeita partes de capital é também amortizável em 20 anos. Propriedades de investimento e ativos biológicos registados ao justo valor. Portanto, quando eu, por exemplo, nas propriedades de investimento opto contabilisticamente pelo modelo de justo valor, vou poder deduzir para efeitos fiscais como gasto uma depreciação. E essa depreciação corresponde ao período de vida útil que se deduz da cota mínima de depreciação do decreto regulamentar. E, portanto, ainda que eu, para as propriedades de investimento e ativos biológicos não consumíveis ao justo valor, opto pelo justo valor, vou poder ter uma depreciação para efeitos fiscais correspondente à cota mínima de depreciação. Dedutibilidade de gastos fiscais. Relativamente à questão da dedutibilidade dos gastos fiscais,
eu acho que as alterações são muito menos do que aquelas que parecem. Eu acho que se fala muito sobre a questão da eliminação da palavra indispensáveis, quando nos diz que os gastos são dedutíveis desde comprovadamente indispensáveis e supostamente a eliminação da palavra indispensáveis faria toda a diferença. Para mim, acho que na prática não faz assim tanta. Qual é a nova regra? Os gastos são dedutíveis desde que sejam suportados para obter ou garantir os rendimentos sujeitos. Eu continuo a ter de demonstrar que eles foram suportados para obter os rendimentos. Entre o serem suportados para obter ou que sejam indispensáveis para obter, não sei muito bem onde é que está ali a fronteira. Portanto, eu acho que a eliminação da palavra do indispensáveis, não sei se na prática terá assim tanto impacto como isso. Mas, de facto, foi eliminada a condição de indispensabilidade. Outra condição foi que têm de ser comprovados documentalmente. Portanto, até agora, no Código do IRC não nos dizia como é que nós tínhamos de comprovar gastos. Não nos dizia que tinha de ser por fatura e, portanto, qualquer meio de prova era admissível, porque o Código não nos dizia que tinha de ser por meio de uma fatura ou por meio de um documento. Portanto, inclusivamente, prova testemunhal, pelo menos em tribunal, servia para comprovar gastos. A partir de agora, passamos a ter isto mais clarificado e, portanto, passam a ter de ser os gastos, têm de passar a estar todos comprovados documentalmente, portanto, atenção, tenham sempre um documento, seja ele qual for, para comprovar cada um dos gastos que tenham registados e, caso para efeitos de IVA seja obrigatória a emissão da fatura, o documento que é aceito para documentar esses gastos é a fatura. Portanto, se não tiverem uma fatura para documentar gastos quando para efeitos de IVA ela era necessária, também não vos vão aceitar o gasto para efeitos fiscais e, portanto, isto a mim parece muito mais gravoso do que é compensador o facto de terem tirado os indispensáveis. Outras alterações, gastos de financiamento passam então a ter um limite de 1 milhão de euros, enquanto que até agora tinham um limite de 3 milhões. Imparidade de clientes de cobrança duvidosa, até agora relativamente aos juros de mora que se cobrassem esses clientes, não existia definição na lei, mas o entendimento da administração tributária é que não eram elegíveis para efeitos de imparidade fiscal os juros de mora debitados a clientes. Passa a estar previsto especificamente na lei que os juros de mora debitados a clientes são elegíveis para efeitos do regime da imparidade de clientes de cobrança duvidosa. Multas, coimas, juros e não dedutíveis. Foi acrescentado que também não são dedutíveis se resultarem de qualquer comportamento contrário à regulamentação sobre o exercício da atividade. Portanto, quando não cumprem alguma regulamentação para o exercício da atividade onde estão, também qualquer coima que paguem relativamente a essa situação também não é dedutível. E nos créditos incobráveis, como vos falei relativamente ao IVA, deixa de existir aquela obrigação de comunicação ao devedor. E, portanto, já não precisam de se preocupar que, para efeitos de IRC, para terem a dedutibilidade do crédito incobrável, têm necessariamente de fazer a tal comunicação ao devedor de que vão anular o crédito e se para efeitos de IRC desapareceu, mas atenção, não se esqueçam que para efeitos de IVA foi introduzido. Preços de transferência, para quem tem mais do que uma sociedade e para quem tem relações entre os sócios e a sociedade e etc., é aumentada de 10% para 20% o limiar para a existência de relações especiais e, portanto, só se consideram que existem relações especiais quando existem relações de participação de pelo menos 20%, enquanto que até agora eram 10%. É eliminado o regime dos pagamentos a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado. Até agora existia no Código de IRC, felizmente algo que não era aplicado na prática e fiscalizado na prática pela administração tributária, um regime que dizia que qualquer pagamento efetuado a qualquer título por uma sociedade portuguesa a uma entidade a um regime fiscal privilegiado mediante determinadas condições poderia ser não dedutível de todo. Esse regime foi eliminado, o que é uma boa notícia e, portanto, já não preciso me preocupar quando faço pagamentos a entidades não residentes em regimes fiscais privilegiados a correr o risco de não me aceitarem o gasto. Benefício fiscal. Foi introduzido, isto também não estava na proposta inicial, mas foi introduzido na redação final. E, portanto, depois disto só temos mesmo a exemplificação do que são as simplificações administrativas, portanto, em termos técnicos, esta é a última situação que tenho para vos apresentar. Remuneração convencional do capital social, que já existia, e para quem esteve atento de 3 em 3 anos, isto saía sempre no Orçamento do Estado. Todos os Orçamentos do Estado, de 3 em 3 anos, tinham um benefício fiscal às empresas, que é a remuneração convencional do capital social, saiu no Orçamento do Estado de 2008, saiu no Orçamento do Estado de 2011, e agora
não saiu no Orçamento do Estado, mas saiu no diploma da reforma do IRC. E, portanto, não é propriamente um benefício fiscal completamente novo, porque ele já existia. Muitas empresas, como não estava no Código do IRC, não estava nos Estatutos de Benefícios Fiscais, nunca se calhar deram conta que ele existia. E, portanto, ele agora é então previsto na reforma do IRC e com algumas alterações face àquilo que existia anteriormente. É apenas aplicável a micro, pequenas e médias empresas. E em que é que consiste? Basicamente, quando os sócios que participem na constituição da sociedade ou no aumento do capital social sejam exclusivamente pessoas singulares, sociedades de capital de risco ou investidores de capital de risco, a própria sociedade que foi constituída ou que está a receber o aumento de capital em dinheiro, tem de ser em dinheiro, pode deduzir ao seu lucro tributável 5% das entradas que lhe foram feitas pelos sócios. E pode deduzir 5% no próprio exercício em que foram feitas as entradas e nos 3 períodos seguintes. Portanto, temos 4 vezes 5, 20% de dedução das entradas feitas pelos sócios. Portanto, é a própria sociedade que vai deduzir, para efeitos do seu lucro tributável, as entradas que são feitas pelos sócios. Tem um limite, por cada período de 3 anos, 200 mil euros. Este é o limite de mínimos dos auxílios comunitários. Mas, como vos digo, este benefício já existe há muitos anos e vai sair nos orçamentos de Estado de 3 em 3 anos. A percentagem não era 5%, era 3% e, portanto, mas de qualquer forma, em termos de benefício fiscal, é algo a que devem então estar atentos, porque isto não foi incorporado no Código de IRC nem nos Estatutos de Benefícios Fiscais. Mais uma vez, continua a constar de um diploma a que nós olhamos quando saem estas alterações, mas depois no dia-a-dia, quando vamos fazer as nossas declarações fiscais, não olhamos para ele. Atenção que estes diplomas e o próprio Orçamento do Estado pode sempre conter benefícios fiscais que não são transpostos para nenhum código, que era o mesmo que acontecia com esta remuneração convencional do capital social, que de 3 em 3 anos saía para vigorar nos 3 anos seguintes. Mas como estava no diploma do Orçamento de Estado, muitas empresas nunca repararam nele. Pronto, e o resto que tenho para vos dizer é medidas de simplificação administrativa, opção por período de tributação diferente do ano civil deixa de depender de requerimento, portanto, qualquer empresa, independentemente de consolidar contas, não consolidar contas, a partir de agora pode escolher o período de tributação que quiser, quando quiser, entrega a declaração de alterações e está feito, não é necessária autorização, requerimento, nada, e, portanto, adotem lá o período de tributação que vos der mais jeito. Prejuízos fiscais, como já falamos, deixou de haver necessidade de autorização prévia quando existe alteração, então, do objeto social ou da atividade. Adoção de métodos de depreciação diferentes daqueles que estão previstos e do decreto regulamentar e a utilização de critérios de mensuração diferentes dos previstos para os inventários também deixaram de ser sujeitos à autorização prévia e, portanto, este pedido de autorização pode ser efetuado até ao termo do período de tributação em que querem utilizar estes tais métodos diferentes. E, tal como falamos para o IRS, quando pagam rendimentos a não residentes e, portanto, rendimentos a residentes em países com os quais Portugal tem acordo de dupla tributação, tem a tal alternativa de, em vez de vos apresentarem os formulários 21 RFI ou os 24 RFI carimbados pela Administração Tributária Estrangeira, podem-vos simplesmente apresentar os formulários preenchidos com a identificação do titular de rendimentos e com o tipo de rendimento, mas a certificação da Administração Tributária Estrangeira ser substituída pela apresentação em conjunto com o formulário de um certificado de residência fiscal que atesta a residência fiscal e a sujeição a imposto. Portanto, aqui com um atraso um bocadinho, não grande, terminamos a apresentação.